Abram a Bíblia, por gentileza, queridos, em Juízes, capítulo 10, versículos 6 e 7. E depois eu vou devagarinho mostrando o texto, porque a nossa reflexão hoje vai Juízes 10, 6 a 16, e o versículo 11 e 29, que fala o livramento que Deus deu ao povo de Israel naquela época, né? Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu em mão dos filisteus, em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Que Deus nos abençoe e nos agracie com a sua presença e poder nesta noite, em nome de Cristo. Como eu já disse aqui aos irmãos inúmeras vezes, eu não tenho o poder de falar ao seu coração, eu falo aos seus ouvidos. Daí para frente, uma obra exclusiva da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Então é conveniente que nós nos dirigimos ao santuário e peçamos a Deus que abençoe o culto, irmãos. Abençoe todas as partes constitutivas do mesmo, para que a gente possa usufruir de uma maneira assim mais intensa da presença do Senhor. Porque a presença de Deus, meus amados irmãos, é uma realidade na vida da igreja quando ela se reúne para a celebração. Não existe nada de mais precioso dentro do programa Redentor, depois da obra meritória de Cristo, é justamente os momentos que a igreja se reúne para celebrar o Senhor. E Ele prometeu, e Ele é fiel, porque a palavra nos diz que nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É da sua própria essência este atributo da fidelidade de Deus, né? Então Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí ou ali estaria Ele no meio deles. Então Deus está presente aqui no santuário, queridos. Diga amém. Achar que nada de Deus envolve esta reunião, porque Deus está presente. Mas pastor, eu não estou vendo nem sentindo, isso é outra questão. Quanto mais você consagra a sua vida, quanto mais você usufrui com intensidade da presença do Senhor. Vamos fazer uma breve oração, depois a gente vai aqui examinar o texto e fazer algumas aplicações para a vida da igreja nesta noite. Senhor, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos, queremos te agradecer pela tua presença em nossas vidas e em nosso meio nesta reunião. Ser servido a ministrar nossas almas que tanto carecem de ti. Abençoa os irmãos presentes, extensível esta bênção a todos os seus familiares e aqueles irmãos que estão aí no YouTube, no Facebook, em suas residências, assistindo, participando deste culto. E todos aqueles que um dia forem abrir este vídeo através das redes sociais para assistir a programação, que sejam abençoados por Deus. Assim nós oramos com gratidão, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus deu graciosamente a Abraão uma terra, chamada Canaã, terra da promessa. A promessa foi muito distante, né, da época da conquista que foi feita por Josué. Então Josué, liderando o exército de Israel, começa a conquista e em 7 anos ele consegue praticamente dominar todo o território da terra de Canaã, e Moisés já tinha conquistado um território do lado oriental do Jordão. Vamos pensar ali na lagoa. O lado oriental seria ali para a igreja batista, e o lado ocidental seria para onde era aquela loja que tem ali, parece que é hoje um supermercado, alguma coisa, um shoppingzinho pequenininho ali, né? Muito bem, então foi conquistada a terra, foi dividida a terra de Israel, enquanto aquela geração de conquistadores estava viva, o povo tinha vitória constante em nome do Senhor. Mas acontece, diz a Bíblia, que aquela geração faleceu. Josué, Caleb e aqueles outros grandes homens que Deus levantara para conquistar a terra de Israel,
E diz a Bíblia que outra geração surgiu que não conhecia o Senhor nem os seus feitos. Aí você já começa a observar um problema no meio do povo de Israel. Uma nova geração que surgiu, que não tinha conhecimento de Deus, nem o que ele fizer em favor de Israel, tanto no Egito, como no trajeto para a terra de Canaã, como também na conquista da terra. Quem falhou? Então eu tenho uma teoria, né? Dois agrupamentos de pessoas falharam. Um foram os pais, que não ensinaram os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor, que era um mandamento da lei de Deus. Todos os pais tinham a grande responsabilidade de ensinar aos seus filhos os caminhos do Senhor. E o segundo agrupamento de pessoas foram os levitas, que foram espalhados em todo o território israelita, porque Deus não lhes deu um território específico, lhes deu 48 cidades espalhadas em todo o território do povo de Deus, né? De todas as tribos. Então, eu digo o seguinte, que as tribos de Israel estavam permeadas com a presença dos pastores da época, que tinham a grande responsabilidade de servir ao Senhor e também de ensinar a lei do Senhor. Então surge essa nova geração. Aí nós olhamos agora o livro de Juízes, que é um livro de altos e baixos na vida do povo de Deus, né? Nós poderíamos sintetizar Juízes em 4 palavras. Diga comigo: pecado. Estou ouvindo não, vamos? Pecado, opressão, arrependimento e libertação. Vamos lá? Opressão, arrependimento e libertação. Essa é a síntese em palavras do livro de Juízes. O texto que eu li, irmãos, fala sobre um problema que existiu na época, depois da morte de, uns consideram juízes, eu não o considero, o tal de Abimeleque, que ele quis usurpar o reino teocrático, que não era ainda tempo de ser instalado. Então, aí vem o livro de Juízes, vem os primeiros juízes, a história vai caminhando, até chegar um momento aqui do texto que eu li, quando houve a opressão através dos filisteus e dos amonitas, né? Muito bem, depois Deus levanta Jefté, e Jefté liberta o povo de Israel daquela opressão. Então eu queria, nesta noite, irmãos, identificar, primeira coisa, o título do sermão, um tempo difícil para o povo de Deus. Nós estamos vendo uma época difícil, eu acho, muito difícil. Nós estamos vendo uma igreja fria, não é? É uma igreja assim, sem apego ao Senhor, envolvida com as coisas deste mundo, afastada de Deus. Muitas vezes nós louvamos ao Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe de Deus. Muito parecido com a época dos juízes do povo de Israel. Foi uma época de altos e baixos na vida daquele povo. Ora estava nas alturas espirituais, ora estavam lá no vale espiritual. Então, nessa noite eu queria mapear algumas coisas nesta época que antecedeu o levantamento de Jefté para libertar o povo de Israel. Olha o que o texto diz. A ideia é o seguinte, irmãos: enquanto o juiz estava vivo, o povo se mantinha no padrão espiritual equilibrado. O juiz falecia e o povo entrava numa anarquia espiritual, moral e até civil também. Então, neste caso aqui, olha o que o texto diz: então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, Asterotes, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon, aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. Olha, irmão, o pecado sempre foi e será o drama do povo de Deus. Pela graça divina, o povo de Deus já foi perdoado os seus pecados. No ato da conversão, todos os pecados foram apagados. Os passados, diga amém. Os presentes, diga amém. E até os futuros também. Esta bênção está sobre a vida da igreja. No entanto, irmãos, no seu programa redentor, Deus não extirpou a nossa natureza humana inclinada naturalmente ao pecado. Pastor Catão dizia que era a irmã doida. Cada crente tem irmã doida, eu consigo. Cochilou,
comete um pecado, se afasta de Deus, aí a ira de Deus se manifesta, o crente, se for crente, se arrepende, volta e Deus perdoa, e assim a igreja é restaurada. Então veja bem, no caso aqui específico, o povo de Deus, ele tornou a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Queridos, o pecado, diz a Bíblia, é opróbrio dos povos. A gente precisa ter consciência de que o pecado ele estraga a vida espiritual da pessoa. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Paulo disse isso. Tiago diz: o pecado sendo consumado gera morte. O que é morte? Um afastamento de Deus, irmãos. Nós estamos diante de uma igreja em tese fria, distanteada do Senhor, não tem mais interesse pela oração, pela Bíblia, pelos cultos presenciais. Esta pandemia destroçou a igreja, na minha avaliação. Hoje nós estamos tentando juntar os cacos da igreja. Para complicar, entramos numa política nacional muito complicada, muito disputada, polarizada, que estragou também a igreja do Senhor. Crentes odiando crente, reclamando de crente, porque votou num candidato que ela não se interessava em votar. Então isso tudo, irmãos, contaminou a igreja do Senhor. Isso tudo é pecado aos olhos de Deus. Nós precisamos de entender, olha, irmão, pecado é pecado. Pecado é qualquer falta de transgressão contra a lei de Deus, ou melhor, é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão dessa lei. Muita gente pensa que pecado é só matar, roubar e adulterar. Não, irmão. Essas coisas são pecados, mas tem outros pecadinhos que nós acariciamos no nosso coração, que nos afastam de Deus. A mentira, a falta de santidade, o desprezo à palavra, a falta de oração e por aí vai. Isso, irmãos, é pecado aos olhos de Deus, porque nós encontramos no Novo Testamento inúmeros pecados nessa direção. E nós estamos diante de uma igreja, que tem problemas seríssimos na vida espiritual, que precisa de um conserto urgente, se quiser voltar a gozar tempo de refrigério com a presença do Senhor. Olha, no caso específico, aquela geração que tornou a fazer mal aos olhos do Senhor, ela começou a servir os deuses cananeus, que Deus tinha proibido terminantemente no decálogo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Então aquilo estava sendo feito pelo povo de Deus, e isso enfraquecia o povo de Deus e o afastava de Deus. E a pior tragédia na vida de um homem é não estar usufruindo plenamente da presença de Deus. Esta é uma realidade que a gente precisa refletir nesta noite, irmãos, porque Deus, Ele é santo, é um Deus perfeito, é um Deus puríssimo, e Ele não tolera o pecado. Cidades na Bíblia foram destruídas por causa do pecado. A palavra de Deus diz que o pecado de Sodoma subiu até a presença de Deus e incomodou, e Ele decidiu riscar aquela cidade do mapa. Isso aconteceu na história, a gente tem aqui o registro na palavra do Senhor. Muito bem. Então, irmãos, essa questão de a gente se afastar de Deus é uma coisa constante na vida do povo de Deus, infelizmente. O povo não lê mais a Bíblia, não ora mais a Bíblia, não tem interesse em ver a cara do Senhor, arranja 1001 justificações. Eu até admitia que a época de pandemia intensa, isso aí era necessário. Aqui a igreja levantou diversos programas para levar a igreja até a casa dos irmãos, mas o tempo mudou, e pela graça divina, eu espero que não arrefeça novamente essa questão da pandemia, e nós estamos com dificuldade de subir a casa do Senhor. O diabo conseguiu deter muitos irmãos em suas residências por causa da facilidade da transmissão dos cultos através das redes sociais. Isso é grave aos olhos de Deus. Muito bem, primeira coisa, a questão do pecado. O salário do pecado é a morte. Outra coisa a considerar é a questão da ira de Deus, irmãos. A palavra de Deus diz que Deus se ira todos os dias.
Porque quando nós pecamos, nós insultamos a Deus, nós ferimos a sua santidade, e Ele não deixa passar em branco os pecados de ninguém, inclusive do seu povo. Ah, porque eu sou crente, estou livre da condenação do pecado, eu posso andar. Não, senhor. O senhor tem que entender que a lei de Cristo exige santidade da igreja, bendito seja o nome do Senhor. Diga amém, irmão. Muito bem, então a ira de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui. Isto é, estou lendo Deuteronômio 28, 29, 24, 27 e 28. Isto é, todas as nações dirão: por que o Senhor fez assim a esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os tirou da sua terra com ira e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. Então, isso aqui é um relato do passado de Israel, feito por Moisés no último livro do Pentateuco, que é o Deuteronômio. Olha o que Isaías diz: por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se escurecerá e será o povo como pasto do fogo, ninguém poupará ao seu irmão. Eis que vem dia, diz o Senhor, eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. E assim por diante, irmãos. O fato é que Deus é um ser pessoal, tem vontade, sentimentos ou melhor, tem inteligência, vontade, sentimentos ou emoções. A ira faz parte desta característica do ser pessoal de Deus. Deus se ira. E será que Deus não está irado contra a igreja, né, hoje em dia? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Olha o que diz Romanos, irmãos. Diz a Bíblia: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então a gente precisa considerar que Deus é santo e Ele não tolera pecado. Pecou, corre para confessar e abandonar o pecado. Porque se não fizermos isso, pode ficar, é líquido e certo, Deus irá chamar essa pessoa à responsabilidade. Talvez essa mensagem não seja palatável, porque nós como pastor temos uma responsabilidade de advertir a igreja, porque nós não queremos que o povo seja objeto da ira de Deus, porque nós encontramos na Bíblia em diversas circunstâncias que Deus manifestou a sua ira e não foi bom para o povo do Senhor, porque Deus não tolera o pecado. O profeta Amós, ele disse uma palavra que é muito interessante e oportuna para esta noite. Ele diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que você vai andar com Deus se você não se submete à vontade de Deus? Se você insulta a Deus com seu descaso, com a sua falta de atenção, de cuidado para obedecer à vontade de Deus revelada em sua santa e bendita palavra. Isso tem consequência, irmão. Escreva aí: todo pecado tem consequência e cedo ele nos encontrará. É o que a palavra de Deus nos revela. Muito bem, então olhando agora a consequência do pecado na vida daquele povo, naquela época, o que aconteceu? E vendeu o povo em mão dos filisteus, dos filhos de Amon. E naquele ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão, quer dizer, o lado oriental para o ocidental, para pelejar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou angustiado. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não abuse da bondade de Deus. Diga amém. Cuidado com a severidade de Deus, porque Deus não passa a mão no pecado de ninguém. Precisamos olhar com muito cuidado para essa questão. Observe que Davi tinha, mesmo sendo um homem segundo o coração do Senhor, ele tinha cuidado com a sua vida espiritual. Ele disse o seguinte: Senhor, expurga-me dos pecados que me são ocultos,
Aqueles pecados que você acha que não é pecado, que não faz nenhum mal na sua vida, nem na vida de sua família, nem na vida da igreja. Faz, irmão. Porque a disciplina faz parte do tratamento de Deus para com o seu povo. Tá, vocês querem andar assim, então entreguei vocês na mão dos seus inimigos, dos seus opositores. E a Bíblia diz que Israel enfraqueceu e empobreceu por causa dessa ira de Deus e dessa consequência do pecado na vida do povo de Deus. Olha o que Davi diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Então Deus não deixará, irmão, passar nenhum pecado em branco. Cuidado, ou cuidemos nós, para que essas consequências não nos atinjam, nem as nossas famílias, nem a nossa igreja, nem o povo de Deus em geral. Olha o que diz Moisés: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante dele, e serás espalhado por todo o reino da terra. Isso aconteceu na vida de Israel e acontece na vida da igreja. Tem muitos crentes vivendo à vontade, não está nem ligando para a oração, para a Bíblia, para as reuniões da igreja, achando que Deus não está observando. Está, irmãos. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Tenha cuidado com a sua vida, tenha cuidado com o seu celular, com a rede social, os sites que estão por aí, que tem muito crente lameado com sites pornôs, a deep web, a internet profunda, que só tem o que não presta, e os crentes ali bebendo e subjugados pelo pecado. E Deus deixa até para punir a pessoa. É preciso ter muito cuidado. Olha o que o escritor dos Hebreus diz: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Só erra, está nem aí. Aí continua errando, aí daqui a pouco a palavra de Deus diz que aquela pessoa que continuamente é advertida e não se corrige, será quebrantada de repente e que não tem cura mais. Agora vai sofrer as consequências do pecado. Por exemplo, o caso lá daquele cidadão que Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Estava lá, na igreja, com problema moral, né? E ninguém, nem a igreja se preocupou, era tudo normal. Paulo diz que o tal seja entregue ao diabo para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmão, nós estamos lidando com as coisas de Deus. Deus é santo, puro e verdadeiro, bendito seja o nome do Senhor. E permita a Deus que nessa noite essa questão enche o nosso coração de temor. Isaías, o grande profeta do Senhor, entrou no santuário, num culto da igreja. E diz a Bíblia que ele disse: eu via o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins, uma categoria de mais alta possível de seres celestiais, bradavam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Kadosh, 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 santo, 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 irmão. Olha, na igreja lá em Jerusalém, tinha um casal, certamente tinha recursos, eles venderam um terreno, o casal vendeu um terreno e chegou diante dos apóstolos, entregou o dinheiro, né? E deve ter sido um bocado de dinheiro, né? Qualquer pastor se alegrava com uma oferta tão grande daquela, talvez, né? O terreno custou 100 mil e entregou 50, olha que coisa maravilhosa. Dá até para a gente aumentar o santuário, como é essa nossa intenção, pelo menos lançar a estrutura. Mas só que o problema não era correto diante de Deus. Por quê? Porque custara 100. E ele disse que vendeu por 50.
quer dizer, tentou enganar a Deus, e Deus não é enganado por ninguém. E ele ficou surpreso quando Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo? Não mentistes ao homem, mas a Deus. E quando Pedro profere essa palavra, dá um curto-circuito do homem, ele cai fulminado num culto da igreja, irmão. A igreja cheia. Na minha leitura de avivamento espiritual, a gente lia alguma coisa sobre isso. Num culto fervoroso, Deus enchendo o santuário com a sua presença, daqui a pouco um irmão caía fulminado dentro da igreja. Irmãos, é preciso termos cuidado, porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é um fogo consumidor, e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas pastor, e agora? Se a minha natureza é inclinada ao pecado, a gente não consegue vencer o pecado, o que fazer? Então, momento de reflexão, de arrependimento, não tem outro caminho. Olha o caso de Israel. Quer dizer, o povo de Deus pecou, Deus irado entregou aquele povo para ser oprimido, mas há sempre uma esperança para o povo de Deus. Diga amém, irmão. Estou ouvindo não, eu estou até com problema. Ainda há esperança para o povo de Deus. Diga amém. Você que está em casa, diga amém também. Mas o caminho qual é? Do arrependimento, irmão, não tem outro caminho. Olha o que a Bíblia diz aqui. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos balins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus, dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, dos amalequitas, dos maonitas, que vos oprimiu, quando a mim clamaste, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Misericórdia. Deus agora disse àquele povo, naquela geração, que ele não mais ouviria a sua confissão, porque o povo errava, opressão, se arrependia, e às vezes o arrependimento não era de coração, como é o caso aqui. Eles clamaram ao Senhor. Olha, clamar ao Senhor é uma atitude de uma pessoa arrependida, só que esse arrependimento Deus não sentiu que fosse verdadeiro. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Estão lembrados? Pois é, então Deus está auscultando os nossos corações, irmãos. O arrependimento tem que ser genuíno, tem que ser real. Mas aqui diz a Bíblia, olha que coisa maravilhosa, quando o crente é crente realmente. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faz-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia. Aí diz a Bíblia: e tirar os deuses alheios do meio de si e servir ao Senhor. Amém? Arrependimento é isso, irmão. É olhar, observar que errou e abandonar o pecado. Isso vai agradar a Deus. Se nós quisermos gozar de um tempo na presença do Senhor, tem que haver arrependimento. Não tem outro caminho. Não tem outra solução. Ninguém se engane. Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que Davi diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha o que Jó disse: escuta-me, pois eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com ouvido meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pronto. E olhe o calibre espiritual de Jó. Um homem reto diante de Deus, um homem que cumpria suas obrigações com a sua família, muito cuidadoso com seus filhos na vida espiritual, coisa que pouco crente está fazendo hoje em dia isso.
Eu vejo que a gente investe muito na vida material dos nossos filhos e não investimos na vida espiritual deles. Isso é uma perda irreparável, irmãos. Dá tudo de bom, né, Francisco? Ao filho, tudo, mas se esquece de quem cuidar da alma dele, porque quando uma criança nasce, irmãos, é um ser com dimensão eterna, e o responsável é você que é pai, é você que é mãe. Olha o que Davi diz, porque é interessante. Ontem a gente estava comentando, falando, aliás, sexta-feira, né? Comentando sobre a questão de pecado, e levantou-se lá um argumento na reunião, que a pessoa só confessou o pecado porque aconteceu isso ou aquilo. E isso talvez não fosse um arrependimento sincero, mas aí eu disse, e Davi? Davi pecou contra Deus, adulterou, porque Davi tinha umas 5 mulheres bonitas, casadas com elas, irmão, mas viu uma bonitona se expondo, porque a mulher tem a sua culpa, porque ela devia ter tomado banho num lugar mais discreto, mas tomou banho onde alguém pudesse ter uma visualização, e aquilo gerou o desejo na vida de Davi, que foi comparado àquele visitante, né, que nós vimos na parábola, que Natã contou para ele, né? Então o drama é o seguinte, é que quando Natã confronta o profeta, ou melhor, o rei de Israel, o grande rei segundo o coração de Deus, aí ele se quebrou, irmãos. Aí ele diz, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até nos transbordar de muitas águas, essa a ele não chegará. Então o caminho de uma restauração é o caminho do arrependimento, não tem outro, irmão. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessar e deixar, alcançará de Deus o quê? A misericórdia. Então não vamos acomodar o pecado, acariciar o pecado em nosso coração. Eu sei que nós somos frágeis, às vezes os nossos erros acontecem porque nós não investimos na nossa vida espiritual, a gente esquece a palavra, esquece a oração, se envolve com tudo e termina se afastando do Senhor, insultando a Deus, é objeto da ira de Deus e do juízo de Deus. Preciso considerar essas verdades que a palavra do Senhor nos apresenta. Buscai ao Senhor, disse Isaías, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, que grandioso é em perdoar. Então não tem outro caminho. Olha o que Pedro diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim vem os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Zaqueu, quando estava diante de Cristo, né? Aquele homem rico, cobrador de impostos, funcionário do Império Romano, lá na Receita Federal do Império Romano, quando ele sente o impacto da presença de Deus na sua vida, ele diz, Senhor, vou pegar metade dos meus bens, dar aos pobres, e vou restituir 4 vezes, aquele que porventura eu tenha defraudado. Isso é arrependimento, irmãos, é o caminho da bênção. Diga amém, querido. Diga amém, porque nós precisamos, irmãos, se ajustar com Deus, porque não há prosperidade na vida de uma igreja, na vida de uma família, na vida de um servo de Deus ou de uma serva de Deus, se abrigar o pecado dentro do seu coração. Terminando, o perdão divino e os seus atos libertadores. Olha que coisa maravilhosa, olha o que o texto diz, então Deus se angustiou, já pensou? Por causa da desgraça de Israel. Meu Deus, que coisa maravilhosa, esse Deus tão grandioso, mas Ele resolve graciosamente interagir conosco e nos puxar para si, perdoar os pecados, quando há arrependimento do povo de Deus, irmãos. Aí diz a Bíblia, Deus se angustiou
a ver, a observar a desgraça espiritual que estava o seu povo na época, oprimido pelos povos estrangeiros, e que o empobreceu, que o arrasou. Mas agora chegou o momento do ato libertador de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Olha o que o texto diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon, os desafiou e os venceu, bendito seja o nome do Senhor. Então Jefté é um tipo de Cristo, uma pessoa que Deus levantou para libertar o seu povo dos seus pecados, bendito seja o nome do Senhor. Diga amém, irmãos. Olha outro texto que eu achei muito interessante. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel. Conheceu-os Deus. Conhecer aqui é uma expressão que diz que Deus amou, que Ele se aproximou para resolver o problema do seu povo. Querido, nós temos um Deus nos céus, que se revelou através de Jesus Cristo, que esteve conosco aqui, para libertar dos nossos pecados, irmãos. Diga amém, meu querido. Olhemos para Isaías, grande profeta do Senhor. Depois que ele sente o impacto da presença do Senhor, foi que ele diz: ai de mim, que vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Quando ele faz aquela confissão, arrependido diante do Senhor, dos seus erros, de suas falhas, olha o que Deus fez para ele. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. A tenaz é aquele pegador de brasa, né? E com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, confessei-te o meu pecado, disse Davi, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, o Deus que perdoa os pecados da gente. Amém? Então não guarde pecado no coração, porque isso você nunca vai se prosperar, como Israel não prosperou. Ao contrário, atraiu a ira de Deus e a sua ação para punir o povo de Israel da época. Vamos adiante. Olha o que o salmista diz no Salmo 103. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Amém? E sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Irmãos, o perdão de Deus é uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode experimentar na vida. Davi disse que bem-aventurado é o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Bem-aventurado é o homem, disse o salmista, a quem o Senhor não lhe imputa maldade, em cujo espírito não há engano, porque foi perdoado, foi purificado através do sangue do Cordeiro, queridos. Meu filhinho, disse o apóstolo São João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, que é uma possibilidade na vida do cristão. Ninguém pensa que você e eu somos super crentes não, viu? Tira o cavalinho da chuva, você que está em casa me ouvindo, viu? Você é propenso ao pecado, como eu falei. Então errou, corre para Jesus, irmão, corre logo. Davi diz: enquanto eu não confessei, os meus ossos enfraqueceram. E ele diz: o meu humor, olha, pensando num aspecto de depressão, o meu humor se tornou em sequidão de estio, como uma terra que não chovia. Por quê?
porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Mas confessou o pecado, reconheceu o erro, abandonou, o perdão foi dispensado e a pessoa começou a sentir alegria no coração. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá. Meus filhinhos, estas coisas eu vou escrever para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelo nosso, mas também para todo mundo. Se andarmos na luz, diz São João, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então, pecado é possível, a pessoa cair em pecado, numa falha, mas é possível também se arrepender, procurar o Senhor e ser perdoado e restaurado para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, querido? Conclusão. O pecado é o problema principal do ser humano, inclusive dos crentes em Cristo. Todo pecado tem a sua consequência. O crente em Cristo já foi purificado do pecado no ato de sua conversão. No entanto, por ter ainda consigo a natureza humana inclinada naturalmente ao pecado, é possível o crente cair na tentação e pecar contra Deus. Isto acontecendo, só tem um caminho a seguir, que é o caminho do arrependimento. Amém? Havendo arrependimento, há perdão e libertação. Diga amém. Graças a quê? A obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. A experiência negativa do povo de Deus do passado, conforme relato de Juízes, pode ser a experiência do povo de Deus da nova aliança. A solução para o drama do pecado em ambas as dispensações sempre foi e será pelo perdão dispensado por Deus, seguido de um ato libertador desse mesmo Deus que perdoa. Assim sendo, não guardemos o pecado no coração, mas o confessemos e o abandonemos, porque nós iremos gozar da presença de Deus, tempo de refrigério, tempo de avivamento. Diga amém, irmão. Tempo da graça de Deus derramada no meio da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.